A paz de Jesus. E a eleição segue aí fervendo, né? Como se diz aí no palavreado popular, fervendo que suco, né? A coisa está cada dia mais acirrada nas redes sociais e em todos os meios aí de comunicação. E é interessante que a maioria de nós, ou a maioria do povo, diz que não gosta de política, né? Já pensou se o povo gostasse de política, como é que ia ser a coisa, né? É interessante, eu não vejo mais nada sendo postado na rede social que não seja política. Inclusive amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Feriadão aí. Não vi ninguém convidando para oração, não vi nenhuma imagenzinhas daquela que fica brilhando ali na tela, né? Pedindo para repassar para 4, 5, 6 pessoas. O pessoal esqueceu até dessas coisas, né? E estão aí focado na política, mas cada um querendo ter a sua razão, por outro lado criticando o outro. O que a gente vê aqui, podemos dizer que é um absurdo, né? Diante desses dois candidatos que vemos aí, não temos o que fazer. E eu posso dizer para você com toda certeza que vou de branco nessa eleição, fugindo desse símbolo, né? Daqueles radicais aí que estão propondo esse tipo de coisa, né? Estão querendo tomar o poder na base da força, se não conseguirem no voto, né? E nem deste símbolo, porque já votamos uma vez na senhora Dilma Rousseff, né? Sabemos no que deu. Então eu digo para você que eu farei isso também. Se você quiser me acompanhar, fuja desse símbolo, fuja deste símbolo. O que nós vemos aí com muita clareza, né? Às vezes fazemos aqui meio em tom de brincadeira, mas o negócio é bem mais sério do que nós imaginamos. Se você for dar uma olhadinha no que ocorreu em 64, nós vemos que se repete exatamente a mesma coisa nesse nosso pleito eleitoral, nesse nosso tempo. É, a coisa está se repetindo nos mesmos moldes, com os mesmos tons e com as mesmas entidades. Se você for olhar 64, houve o golpe por causa que diziam que o governo que estava no poder tinha ideais comunistas, que era o então presidente João Goulart. Dá uma olhadinha aí, pesquisa, vê o que eu estou falando, que está se repetindo nos nossos dias. Esses ideais, então, comunistas, que a direita o chamava na época, era saíam então para as ruas, faziam protestos, né? Como também nos dias de hoje. Inclusive a igreja, a religião, né? Na época a religião católica fazia sua marcha, a marcha chamada da família, ia às ruas em defesa daquilo que eles chamam, o que chamamos hoje aí de cidadão de bem. Então, as coisas se prolongaram aí por um certo tempo dessa forma, com o povo tomando as ruas e a grande elite aí preocupada com o governo de esquerda que trabalha aí com essa ideia do social, de um país igualitário, né? De aparelhar um pouco as coisas, né? Ou dividir, de certa forma, de maneira mais igualitária, os bens e o capital do país. O que é considerado pela direita um absurdo e por isso eles chamam de comunismo, né? Se você for ver, é exatamente isso que ocorreu em 64. Então esse povo estava aí revoltado com a situação desse governo que eles chamavam de comunista e num comício, né, no Rio de Janeiro, na praça lá do Rio de Janeiro, então o presidente João Goulart propôs, né, ou expôs os seus ideais de reforma, né, exatamente como está nos dias de hoje, seus ideais de reforma, né, e no qual ele apresentou lá então essas ideias consideradas aí pela elite comunistas ou socialistas ou
queiram dar outro nome, tudo a mesma coisa, né, na verdade. E uma das colocações era a questão da reforma agrária, do acesso à terra, facilitamento aí do acesso à terra às pessoas, na questão da reforma agrária nos terrenos improdutivos, ou os terrenos que não estavam aí sendo ocupados, aliás, que não estavam sendo produtivos, passassem então a ser ocupados. A questão do voto, né, abriu o voto aí para aquilo que eles chamavam de analfabeto, o povo simples, né, o que hoje se faz a mesma coisa, hoje usa um termo mais forte ainda, né, o povo burro, né, você, simples aqui, que não temos aí muito estudo, né, nos considerados aí burro, e na época eles não poderiam então nem opinar no país. Então esse governo de esquerda, ele quis abrir o voto para todos, inclusive para os analfabetos da época, assim como temos hoje. Todos nós temos o direito de votar. Mas a elite, claro, não gostou dessa ideia. Eles queriam controlar o poder, eles queriam controlar o governo, eles queriam se manter ali dentro dos padrões da alta sociedade e governando, claro, os seus subordinados, né, com poucos direitos, com muito trabalho, fazendo o país crescer e produzir para que eles ficassem no bem bom, na regalia. Né? Então esse povo não aceitava esses discursos de esquerda, considerados aí comunistas ou socialistas, e se revoltaram ainda mais daquilo que já vinham então fazendo as marchas, né, pelas ruas do país, junto com a mídia, a grande mídia, as instituições religiosas, né, a instituição religiosa na época, também fez sua parte, assim como está fazendo hoje, apoiando então esse governo de direita, para manter aí os padrões que eles consideram aí essenciais para a sociedade. E houve então a intervenção militar, e João Goulart então foi deposto do poder, né? Fugiu, né? Não querendo confrontar, né? Buscou ajuda ali, mas quando ele viu o seu companheiro lá, o Leonel Brizola, já tinha pedido asilo no Uruguai, né? Já tinha viajado para lá. E aí os militares então tomaram o governo, né? Fecharam o Congresso, censuraram a mídia e tantas outras coisas que, se você quiser, pode buscar aí no Google, né? Ou no YouTube. Graças a Deus hoje nós temos aí acesso a isso, né? Temos uma livraria dentro de casa, né? Que não era possível em outros tempos. Então busque, se informe, não fique só no Face aí, né? Assim como eu também, apesar de que uso bastante o Face, né? Mas de vez em quando eu dou uma informada sobre os assuntos que interessam para cada um de nós. Então veja o que eu estou dizendo, como não estou falando bobagem para você. Compare com a realidade de hoje o que ocorreu na época, se não é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Diante da ameaça do comunismo, que ele chama, diante desses projetos aí sociais, dessas propostas sociais expostas pelo governo João Goulart, então a sociedade como um todo, a elite como um todo, né, os empresários, os banqueiros, a grande mídia, a igreja, né, como sempre, se usaram do seu poder, né, da sua questão aí de voz perante a sociedade, usou-se então aí das grandes marchas, que levou à intervenção militar. E hoje nós vemos praticamente se repetindo a mesma coisa. A meu ver, é a última eleição que ocorrerá, independente de quem ganhe, o governo não vai conseguir seguir em frente. Tomara que eu esteja errado, né? Mas a história leva para isso, se repetindo nos mesmos moldes de 64. Novamente está aí o governo que se consideram comunistas, né? Que é considerado comunista aí pela direita,
ou socialista. Esse governo que é assistencialista, que eles chamam assim, né, com esses todos os programas sociais que nós vemos aí, e, é claro, a grande elite, a grande mídia, as grandes empresas, os grandes bancos e também as grandes religiões não estão satisfeitas com isso. Tanto que estão novamente todas unidas, todas essas instituições unidas, para impor novamente aquilo que eles consideram necessário, que consideram bom para o país. E rebusque, veja isso como não é bobagem, é uma realidade, é uma verdade que eu estou dizendo para você. E provavelmente isso irá acontecer logo em breve. Estamos às portas e novamente a democracia corre risco. Você já viu aí candidato falando novamente, como naquela época, em fechar o Senado. Aliás, a Câmara dos Deputados primeiro, né? Fechar a Câmara dos Deputados, fazer uma nova reforma, mudar a Constituição, igualzinho ocorreu em 64. Então, veja, olhe, observe, tire suas conclusões. O que é bom, o que é melhor, não sei. Decida-se, busque, se informe, veja. Eu, particularmente, digo, não vou com este símbolo e não vou com este símbolo. Já fui com este símbolo em outros tempos. Mas hoje, diante da realidade, é preciso que ignoremos este símbolo e este símbolo. Não votemos e não demos sequência a esse governo. Precisamos mudar, mas não com este símbolo. Precisamos tirar esse símbolo, sim, mas não com este símbolo. Que seja através do voto e tomara que tudo ocorra bem, que o governo que for eleito possa fazer o inverso do que eu estou dizendo para você, ao inverso do que ocorreu em 64. E eu esteja errado nesse comentário. Torço para isso, mas a meu ver tudo está levando para um novo golpe, que já se iniciou lá atrás com o impeachment da Dilma, com a prisão do Lula, que provavelmente vai ter que ser exilado do país, igual foi o Brizola, com uma união das grandes religiões aí, pedindo praticamente voto para a direita, né, abertamente, com os empresariados aí, os empresários se movimentando, com a grande mídia, né, se movimentando de todo jeito, com os fake news na internet de todo jeito. Então a realidade está levando para isso novamente. Busque, se informe, veja a realidade e não aceite ser manipulado por este ou por aquele lado. Nem o extremismo da direita, nem o extremismo da esquerda. Fora esse símbolo, fora este símbolo. Vou de branco em nome da paz.